Fala pessoal, mitamos na rodada 3. Vou passar para vocês aqui quanto cada um dos meus times fizeram. O time do canal fez acima de 98 pontos e valorizou acima de 9 cartoletas. Isso porque o André infelizmente se machucou e de última hora e não entrou em campo. E o nosso reserva, infelizmente, Bernard fez 0 pontos. E ainda assim, quase fizemos 100 pontos. Já no time do Telegram, nós fizemos acima de 92 pontos, uma excelente pontuação também. E valorizamos acima de 7 cartoletas. Excelente resultado também. E o time de valorização do meu canal no Telegram fez acima de 93 pontos e valorizou mais do que 11 cartoletas. Um outro exemplo foi o time de tiro curto no Telegram. O time de tiro curto, botei a defesa inteira do Corinthians. Você imagina? Hugo catou pênalti, Mateuzinho, Bidu arrebentou, fez 19 pontos, Gabriel Paulista fez o gol, mitamos. Foram mais de 60 pontos só com a defesa. Com isso, fizemos 112 pontos no tiro curto, 100 Andreca, e valorizamos quase 16 cartoletas. A média dos cartoleiros foi de 71 pontos, quase 71 pontos. O nosso pior time, que foi o time de valorização público, né, do canal, ele fez 13 pontos acima da média. Então, se você não segue o canal, segue aí, gente. E se você quiser dicas exclusivas, o link do meu canal no Telegram VIP vai estar aí na descrição. Então, como temos até o dia 25 para escalar, vamos fazer uma pequena análise dos jogos, de como foram os jogos na rodada 3 e depois na rodada 4. Isso vai ajudar a gente a entender melhor como cada time vem jogando. Dentro dos times que eu venho acompanhando e assistindo, eu queria passar um pouco desse resumo para vocês. Até para vocês compreenderem um pouco como eu faço as análises. Então vamos começar, por exemplo, com o jogo Flamengo e Vitória. Flamengo ainda continua abaixo, tanto fisicamente, tecnicamente, obviamente não corresponde. Eu acho que ainda sofre para ganhar dos jogos. Essa última vitória de 2-1 é um pouco, né, enganação, porque no fundo, né, eles garantiram a vitória com uma defesa de pênalti do Rossi. Então, assim, não é que tá maravilhoso e não é por ter ganhado de 7-1 no estadual que, né, tá novo. Não, tá ainda sofrendo para ganhar. Obviamente, é o fato de que eles, na programação deles, né, de retorno, ainda não estão no nível, né, de performance alto, que eu acho que vai alcançar mais para frente ainda. Já no jogo do Mirassol e Cruzeiro, o que eu pude perceber na minha análise de quando eu vi o jogo é que eu vejo um Mirassol ainda muito bem organizado, um time forte. Dentro de casa não é fácil realmente ganhar ou jogar contra esses caras, eles estão bem arrumados, né? Já o Cruzeiro, eu percebo assim, as linhas estão muito afastadas, o time não está compacto, acho que perdeu um pouco do preparo físico, ainda não está no ideal e eles estão muito afastados, né? E eu percebo que ainda no papel o time é espetacular, né? Com o Gerson, é o time que era da base do ano passado, que estava em terceiro o tempo todo ali, incomodando os líderes e tudo mais. Mas ainda, na realidade e na prática, eles não estão acontecendo. Mas está melhorando. Uma hora vai embalar e vai dar bom. Esse time é muito forte, eu acho. Quem viu o jogo Atlético Mineiro e Remo, a minha percepção, a minha análise é que realmente, assim, Atlético Mineiro, cara, tá sofrível, velho, tá demais. Assim, realmente dá para entender que tá tomando muitos gols, dá para perceber por quê. E realmente com uma dificuldade de fazer gols também incrível. Gente, time contra o Remo, né? Não é que, né? Enfim, então foram duas, aliás, tanto o Remo quanto o Atlético Mineiro muito fragilizado na sua defesa, muito impressionante. Essa é a minha primeira análise, né? Então, eu acho que tem muito ainda para evoluir, precisa evoluir muito, senão vai ter um campeonato sofrível
o Atlético Mineiro. Foi um jogo com muitos espaços assim no meio de campo, incrível, assim, até surreal, né? Pensar que dentro de casa o Atlético sofreu, de verdade, sofreu até o último minuto para empatar um jogo contra o Remo dentro da Arena MRV. É impressionante isso, né? E assim, foi no último minuto. Indo para o Vasco e Bahia, eu percebo o Vasco ainda um pouco sem a potência. Eu vejo jogadores assim, por exemplo, Felipe Coutinho e Andrés Gomes indo muito bem, né? Fazendo com agilidade, indo para cima, um cara super rápido, mas assim, o time ainda não sei, a defesa eu sinto um pouco ainda fragilizada, então não tá nos seus melhores níveis e sofre muito, tanto dentro de casa, o Vasco, quanto fora de casa. Em contrapartida, o Bahia é um time que eu acho que joga e deixa jogar, né? Ele tem tido até o momento bons resultados, mas eu acho que eles cedem muito, sabe? No meio de campo, né? A todo momento eu acho que eles deixam muito outra equipe jogar. E isso pode ser bom para o Cartola, principalmente para os meio-campistas, né? O grande exemplo disso foi o jogo do Bahia e Corinthians, onde o meio-campo do Corinthians pontuou demais. Bidon fazendo 14, Ranieri fazendo acima de 10, 12 pontos, enfim, né? Acho que isso, né, é uma das características para vocês olharem e analisarem também. Olhando para o jogo do Corinthians e Bragantino, que jogo interessante, cara. Eu pude perceber que assim, o Bragantino, ele estreita as linhas, ele joga muito compacto. Por outro lado, ele dá muito campo para um contra-ataque, assim, é bizarro. Você vê assim, quando eles se juntam no meio de campo e você às vezes percebe aquelas faixas do campo, é tipo 2, 3 faixas, então o time inteiro ali. Então, o Corinthians, percebendo que eles estavam muito compactos e realmente dificultava muito, né, o toque de bola, era muita pressão no ataque, o Corinthians começou a jogar a bola nas costas dos zagueiros, naquele vão livre da defesa ali, entre o goleiro e a zaga, que estava já no meio de campo. Ele jogava naquele espaço vazio e o Yuri fazendo o facão toda hora, né? Então o Corinthians percebeu isso. Então foi um jogo interessante, né? Para você entender como a disposição tática, né? A análise ali tática dos times foi muito interessante para perceber que, né? Como que um time como o Red Bull realmente não toma muitos gols, né? E aí tá a explicação. Por outro lado, também não faz muitos gols. Ele ofereceu muito pouco, não sei se, obviamente, pela qualidade também do Corinthians, mas não tiveram muitos momentos de ataque. No Corinthians, eu acho que um ponto forte tem sido as laterais. Realmente, Bidu e Mateuzinho estão num nível espetacular, né? Acho que, assim, se analisarmos de uma forma geral, né, acho que poucos estão nesse nível. Acho que Piquerez é um deles, Mateuzinho e Bidu, como eu falei. Quem sabe aí um Luciano Juba um pouquinho abaixo, até pela questão defensiva dele. Eu acho que ele é muito interessante atacando. Vamos ver como volta o pH do Vasco, Formiga e etc. Eu acho que ainda está num nível ainda menor do que esses três aí que eu mencionei. Já o Palmeiras continua forte. Esses caras é impressionante. Passa anos e os caras vão mudando, mas assim, a essência fica a mesma. São times muito fortes fisicamente, né, com uma defesa muito sólida sempre, com o Gustavo Gomes, com o Murilo, enfim, com a defesa desses caras. Tem Bruno Fux, enfim, eles têm muito boas alternativas. Acho que está um pouco fraco do lado né, o Kelvin ainda acho que não está no nível que está, por exemplo, o Piquerez, mas tem jogadores interessantíssimos, Alan, né? O próprio Maurício chuta de fora de área, você tem Flávio Lopes, Roque Júnior, são caras com muita força física. Bora mudar agora para falar um pouco da rodada 4, uma análise da rodada 4. Primeira coisa para saber é que existem 3 jogos que não vão ser considerados por Cartola, né? Na rodada 4, são eles: Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vitória, e Bahia e Chapecoense. Isso é uma pena, porque ainda reduz ainda mais as possibilidades de escalação. Vamos ter que ser muito cuidadosos aí. Para mim, as partidas mais interessantes são Red Bull contra o Atlético Paranaense e Grêmio e Atlético Mineiro. Agora, as partidas que são interessantes para escalar, eu destaco Remo e Inter,
São dois times muito ruins na defesa que podem gerar muito boas oportunidades para os atacantes. No caso do Remo, Aleph Manga é uma baita opção, mesmo estando num Remo. Já no Inter, nós temos Carboneiro, um atacante super rápido, né? Você tem o Borré, que é mais um matador, o cara ali, né, mais fixozão e tal. Mas enfim, pode gerar, até pela condição da defesa desses dois times, pode gerar excelentes oportunidades para os atacantes. Já no Curitiba e São Paulo, para mim o Curitiba ainda é uma incógnita. Tem hora que joga muito bem, tem hora que sofre muitos gols, né? Tem jogadores interessantes, né? Então, vocês podem explorar isso de alguma forma aí. É o caso de, por exemplo, Lucas Ronier, do Coxa, jogador interessantíssimo, pontuou bem na última rodada. E também Pedro Rocha, são alguns dos exemplos. Já o São Paulo já vem melhorando, eu percebo uma melhora no São Paulo e isso tem gerado boas oportunidades também, principalmente no ataque, com a volta do Caleri, né? O próprio Luciano, né? E aquela coisa, o Luciano ou você ama ou você odeia, né? No meio de campo você tem Danielzinho, Marco Antônio, Bobadilha, que aliás se machucou. Enfim, tem boas opções ali também. Na defesa, o São Paulo tem caras interessantíssimos. Quem acompanhou no ano passado lembra do Ferrarese. Ferrarese fazia altos pontos, mesmo assim tomando gols. O caso também do Sabino, com média básica alta. Quando esses caras fazem o saldo de gols, eles fazem pontos excelentes. Já na lateral você tem Enzo Dias, né? Já não posso falar o mesmo do Mike, que até o momento não vem pontuando maravilhosamente bem, assim como Enzo Dias faz. Agora, jogos que eu pessoalmente vou tentar evitar numa primeira análise é o Santos e Vasco. Santos realmente toma muitos gols, né? Às vezes no ataque produz muito pouco. Então, Vasco ainda também tem uma defesa que às vezes não mostra confiança. Então é muito difícil escalar zagueiros dessas duas equipes, laterais às vezes. E também ataque, porque às vezes é um ataque super produtivo, às vezes é um ataque que faz um golzinho, às vezes nenhum gol. E Cruzeiro e Corinthians, pelo peso desse jogo, né? Quem acompanhou aí no ano passado, né, a rivalidade entre as duas equipes, principalmente na Copa do Brasil, talvez reacenda um pouco dessa rivalidade nesse próximo jogo. Tem excelentes opções para ambos os lados, tanto no ataque do Corinthians quanto no ataque, né, o KJ versus Yuri, né, um combate bom aí, mas assim, tanto um quanto o outro podem tomar muitos gols ou perder a partida, e isso de certa maneira não é assim o jogo que eu vou focar nem para a defesa, nem tanto para o ataque. Quem sabe o ataque talvez do Cruzeiro, um KJ possa ser interessante, mas acho que tem outras opções também para a gente pensar. Pessoal, para a rodada 4 eu ainda não montei meu esboço, mas aqui eu vou fazer aqui por posição as minhas preferências, só para que vocês um pouco conheçam. Para goleiro eu penso em Carlos Miguel, Rafael pode ser uma boa opção e também Everton do Grêmio. Para as laterais eu destacaria Piquerez, Juninho Capixaba e Marlon do Grêmio. Acho que são, na minha visão, os três melhores opções aí para as laterais. Para a zaga, tem Gustavo Marques, tem sido uma grata surpresa no campeonato, cara sólido, com muito boa pontuação. Você tem Gustavo Martins do Grêmio, Sabino do São Paulo, como eu comentei, a zaga do Palmeiras, né? O Gustavo Gomes, tem o Ferrarese também do São Paulo. Tem algumas boas opções aí pra gente destrinchar mais aí. Pros meias, Andrés Pereira tá nesse começo destruindo, só que tá caro, né? Não é todo mundo que vai poder botar ele, né? Mas tem uma opção mais barata do Palmeiras, o Alan, né? Que é um baita jogador, um cara, uma estrela, né, do Palmeiras aí, um cara que está despontando jovem, muita energia física e tudo, acho que pode ser uma excelente opção. Gustavinho do Bragantino, Red Bull. Alan Patrick é um caso especial, porque a gente sabe que ele não está no seu melhor nível, mas ele é um cara diferente, que muitas vezes no pênalti, num escanteio, numa falta, pode fazer uma diferença, ou numa assistência também, numa enfiada de bola. E tem um cara do Inter que também é muito bom, chama Bruno Gomes. Esse cara tem uma média básica excelente, ele está posicionado mais na defesa, né, normalmente, às vezes vai como
como ali na cabeça de área ali, né? Jogar ali como um volantão e tal. Mas, enfim, é um cara que produz muita média básica, interessante pro Cartola, acho que vale a pena botar o olho nesse cara também. Indo para os atacantes, acho que, assim como o Hulk foi na última, acho que fatalmente Carlos Vinícius vai ser um dos mais escalados, se não o mais escalado. Não dá para dispensar os atacantes do Palmeiras, e aí vai ficar sempre a dúvida, porque você dificilmente consegue entrar com os dois, né? E Carlos Vinícius, realmente pouquíssimos cartoleiros podem fazer isso, né? Que é o Flaco Lopes e Tigrinho, né? O Roque Júnior. Óbvio que além do Carlos Vinícius, o Grêmio tem uma opção interessante também de ataque. Pode ser o TT, eventualmente, para analisar, e o Amuso também, que é um cara rápido, um cara que, né, driblador, com muita velocidade. E vocês sabem, e acabei de falar, que o Grêmio joga contra um Atlético Mineiro. Pra mim, eu falo, ainda tá muito atrás. KJ é sempre KJ, eu acho um cara com muita explosão física, um cara, né, vai jogar em casa, vai jogar com a torcida. O Cruzeiro tem uma necessidade de melhora, não vai pegar um time fácil, mas eu acho que é possível uma vitória do Cruzeiro em cima do Corinthians. E KJ pode ser uma opção boa. Luciano do São Paulo, aí como eu falei, é uma incógnita sempre o Coxa, se vai tomar muitos gols ou não. Luciano pode ser um diferencial, né? E Aleph Manga, já que vai pegar um time que realmente defensivamente não está nos seus melhores níveis, né? Que é o Internacional. Pode ser uma boa opção também de atacante. Os técnicos eu acho que não dá para fugir desses quatro, que eu diria o Abel do Palmeiras, o Crespo do São Paulo, o do Red Bull, né? Que é o Wagner Mancini, do Grêmio. Acho que é isso, o Luiz Castro do Grêmio. Então acho que vai ter que estar nessas quatro opções, na minha opinião. É isso aí, pessoal. Essa é uma análise aí primeira, né? Eu vou postar, obviamente, meu time, meu esboço, né? Nos próximos dias, né? Que seria a minha escalação. E acompanha lá, dá uma força lá pra gente, né? Se você curtiu, dá um like. E se quiser dicas exclusivas, eu tenho um canal no Telegram VIP, só com dicas exclusivas. O pessoal tem acesso ao meu time que compete nas ligas hoje, né? Toda a informação e análise de estatísticas, né? Envolvendo os times e jogadores, tudo isso é a parte do pacote que a gente oferece para vocês. Se vocês estiverem interessados, clica lá na descrição do vídeo. Fui!